Sejam bem-vindos, começa aqui mais um episódio do Investidor Inteligente, podcast da Casa de Investimentos. Hoje falamos de uma empresa que anda na boca de muita gente, ainda que essas pessoas possam não saber disso. Trata-se da Straumann, um líder destacadíssimo do mercado global de implantes dentários. Eu sou o Paulo Ferreira e comigo estão o Igor Vieira e o João Fontes, que nos vão então conduzir neste episódio. Já agora que estamos a gravar este episódio em meados de abril, estamos aqui em plena guerra comercial das tarifas aduaneiras. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Vamos começar pela história da Straumann, Igor. A história da Straumann começa em 1954, em Waldenburg, uma pequena aldeia na Suíça, pouco mais de uma hora de Stuttgart, quando Reinhard Straumann estabelece um instituto de investigação de engenharia focado em ligas metálicas e tratamentos térmicos para a indústria relojoeira suíça, obviamente. Claro, o que mais podia ser, não é? Exatamente. O Instituto ganha alguma reputação e uns anos mais tarde, em 1960, uma associação médica pede ajuda à Straumann para desenvolver ligas não corrosivas para o tratamento de fraturas ósseas. Ou seja, acaba por ser uma influência externa a levar a Straumann neste caminho. Aqui isto marca a entrada do Instituto no campo da medicina, neste caso especificamente em ortopedia. Depois, alguns anos mais tarde, o filho do fundador assume a liderança da empresa, depois da morte do pai, e Fritz Straumann, o filho, foca então a atenção da empresa na medicina e acaba por depois desenvolver o primeiro implante dentário em 1974, ou seja, cerca de 20 anos após a fundação da empresa. Eles desenvolvem então o primeiro implante dentário e começa aqui então a história da Straumann, claro, como a conhecemos hoje. Cientes da importância da validação científica, a Straumann promoveu a criação da Associação Global de Profissionais de Implantologia, que desde então acabou por se tornar a principal referência científica na indústria. Em 1990, a gestão de divisão de implantes ortopédicos faz um MBO, um Management Buyout, ou seja, a equipa de gestão compra a empresa à Straumann, essa divisão, e a partir daqui, pronto, então a empresa fica dedicada exclusivamente à parte de medicina dentária. Thomas Straumann, o neto do fundador, passa a liderar a empresa em 1990. Nesta altura estamos a falar de uma equipa de 25 pessoas, ou seja, uma equipa bastante pequena, e a partir daí focaram-se então exclusivamente nos implantes dentários e deram início à jornada que vemos até hoje. Sim, a empresa entra agora numa fase de crescimento depois deste período mais acelerado. Portanto, eles passam de umas receitas de alguns milhões de francos suíços para 168 milhões em 1998, ano em que realizam o seu IPO, portanto vão para o mercado e passam a cotar na Bolsa de Valores de Zurique. Nos anos seguintes é um período muito fértil em termos de inovações, eles consolidam a sua liderança no setor e passam das tais quase 200 milhões de receitas para 700 em 2008. E 2008 é um ano difícil, porque marca a crise financeira mundial e que tem um impacto muito significativo neste tipo de receitas, como já vamos falar daqui a pouco. E apenas em 2014, portanto 6 anos depois, é que eles conseguiram chegar ao mesmo nível de receitas que tiveram em 2008, portanto chegando a 710. Portanto, isto marca bem a ciclicidade que este negócio também pode ter. Em 2011 a Straumann compra a Dental Wings, que era uma empresa canadiana de software CAD/CAM para a medicina, portanto de desenho e de produção, de apoio à produção industrial e também com a tecnologia de scan intraoral, portanto aquele scan que hoje fazemos nas clínicas dentárias de 3D. E que se vê fotografiazinha depois ali. A Straumann comprou em 2011 uma empresa que lhe permitiu passar a oferecer esse produto e a desenvolver esse produto. Em 2012 há um evento importante na vida da Straumann, portanto, eles fazem uma aquisição muito importante, eles compram 49% de uma empresa brasileira, a Neodent, que era uma das líderes de mercado de implantes dentários de um segmento value, portanto de um segmento de preço mais baixo. A Straumann era tipicamente a líder nos implantes dentários premium, portanto de maior valor acrescentado. Ela aqui consegue entrar num mercado novo e isto é muito importante porque permite expandir
a presença da Straumann em termos geográficos e permite entrar em mercados onde a preocupação com o preço é mais importante. Portanto, permite entrar na China, por exemplo, no Brasil, enfim, noutras regiões em que essa gama de preço era mais importante. E a partir daqui a Straumann de facto faz um ciclo de aquisições bastante relevante e compram empresas locais de implantes value para ganhar essa tração mais global. Em 2018, a Straumann compra a ClearCorrect, uma empresa de ortodontia, portanto de corretores invisíveis. O mais conhecido é o da Invisalign, da Align Technologies, que foi durante anos a líder de mercado e ainda é. Em 2018 a Straumann começa a entrar neste mercado, que ainda é uma pequena parte das receitas e ainda é um pequeno player, mas há esperança da gestão de ganhar presença neste mercado. E só uma nota final, que é o resumo desta história é um pouco mais curto do que é o normal, porque as empresas suíças, isto é comum, as empresas suíças são muito parcas em termos de informação que disponibilizam, por isso é difícil de fazer este puzzle e montar este puzzle. Ao contrário das americanas, não é? Que ao contrário das americanas, cultura de maior transparência. Bom, mas feito de qualquer forma esta viagem à história da Straumann, o que é que ela é atualmente, Igor? A Straumann fechou o ano fiscal de 2024 com cerca de 2,5 mil milhões de francos suíços em receitas e é claramente a líder global no mercado de implantes dentários. Isto, obviamente, estamos a somar a parte premium e value, que o João acabou de explicar. Eles têm cerca de 33% do mercado global e, só para dar uma ideia, é uma cota superior à dos 3 maiores concorrentes juntos. Que é impressionante, é uma distância. Um domínio avassalador. A Straumann tem uma gama de produtos muito vasta, por isso está então nos implantes dentários, está também no mercado de software CAD/CAM, como o João explicou, scanners intraorais, tem depois os biomateriais, nomeadamente depois são tecidos que são produzidos para tratar lesões na gengiva ou tratar lesões ósseas, esse tipo de coisa. E tem depois então os alinhadores da ortodontia. Estes são basicamente os grandes produtos da Straumann. Os implantes representam cerca de 72% das receitas, ou seja, são claramente o dominador core da empresa, seguido do software CAD/CAM com cerca de 15%, os biomateriais com 7% e a ortodontia à volta dos 5%. Em termos de distribuição de receitas por geografia, o mercado europeu é claramente o maior, representa cerca de 40%. Depois também tem uma pequena parte em Médio Oriente e África, mas o grosso é a Europa e por isso estamos aqui a falar de cerca de 40% das receitas, o que é normal, porque a Straumann é uma empresa europeia e naturalmente desenvolveu a sua rede numa primeira fase na Europa e a expansão internacional ocorreu mais tarde e ainda está a ser feita. Depois a América do Norte representa cerca de 28%, a Ásia-Pacífico 23,5% e o resto do mundo cerca de 9%. Estamos a falar de um negócio altamente rentável, com margens EBITDA, ou seja, os resultados antes de depreciações e amortizações, de cerca de 30% a 31% nos últimos anos. Sobre as vendas. Exatamente. E a gestão reinveste cerca de 7% a 10% das receitas em capital fixo, o que significa que conseguem libertar muito cash flow. É um negócio, desse ponto de vista, muito interessante. Dado não se tratar de um negócio com elevadas necessidades de capital, a rentabilidade sobre os capitais investidos é elevada, ou seja, estamos aqui a falar também de cerca de 30% nos últimos 7, 8 anos. Por isso, um negócio bastante rentável e muito interessante. Apesar de ser um negócio maduro, e aqui, quando estamos a falar de negócio maduro, estamos a falar principalmente do mercado de implantes, que cresce a 5, 6% em média. A verdade é que a Straumann continua a crescer a um ritmo muito interessante e expandiu receitas cerca de 10%, ligeiramente abaixo dos 10% nos últimos 5 anos e tem conseguido sempre crescer acima do mercado, ou seja, vai ganhando cota consistentemente, o que também é um ponto bastante interessante. Sem dúvida. Bom, mas isso não afasta que possa haver desafios pela frente. Quais são, João? Eu diria que, em primeiro lugar, o grande desafio é o abrandamento económico. Como eu falei há pouco, a empresa foi severamente impactada na última crise financeira. Tem uma atividade de alguma forma cíclica, não é? Que acompanha os ciclos económicos. Sim. Portanto, a decisão de colocar um implante dentário, mesmo sendo muitas vezes uma decisão médica e pode não ser estética, a verdade é que é adiável em momentos de crise, de contração económica. Claro, em função do rendimento das
das pessoas. Claro. É evidente. Portanto, neste sentido, um abrandamento da economia global seria um desafio para a Straumann e certamente que reduzia o seu crescimento nos próximos anos, uma vez que tanto os alinhadores como os implantes são tratamentos dispendiosos e em que os clientes pagam, na maior parte dos casos, do seu próprio bolso, ou então até podem ser cobertos por alguma parte do seguro de saúde, mas é uma pequena parte. Só alguns tipos de apólices só alguns tipos de apólices, fazem esta e mesmo essas apólices só contribuem uma pequena parte. Claro. E aqui também há o fator de geografia, não é? Ou seja, os seguros também se comportam de forma diferente em geografias diferentes. País para país, exatamente. Sim. E, portanto, além disso, uma parte destes tratamentos são efetuados por questões meramente estéticas e, portanto, como eu dizia há pouco, podem ser perfeitamente adiáveis 2, 3 anos ou até mais, ou então até podem ser usadas alternativas que não os implantes, podem ser usadas as pontes dentárias, por exemplo, que são soluções muito mais baratas, que servem também a esse propósito estético, mas não tanto o funcional, mas o estético serve esse propósito. Claro. Portanto, e depois há um grande desafio que se prende com a concorrência. Portanto, a Straumann tem uma posição dominante no mercado global de implantes, mas nos outros negócios, portanto, nos alinhadores dentários, nos biosimilares, no software, tem uma posição competitiva mais forte. Eles concorrem com players como a Align Technology, que eu falei, que tem cerca de 60% do mercado de corretores invisíveis a nível global. Portanto, é o líder de mercado. Há outras empresas de implantes, a Invista, a Henry-Schein, enfim, há várias empresas com qualidade e com dimensão. Portanto, não é líquido que a Straumann consiga continuar a ganhar cota de mercado, como o Igor referiu, que eles têm conseguido ganhar cota de mercado, mas não é líquido que o consigam fazer nos próximos anos. Claro. E podemos olhar agora, então, começar aqui a avaliação aqui com os 3 pilares. O primeiro, das vantagens competitivas. Como é que olhamos para a Straumann nesta perspectiva? Diria que há um ponto que se prende com a diversificação do portfólio. Portanto, no rescaldo da crise financeira de 2008-2009, a Straumann percebeu que o seu negócio de implantes premium tinha muita sensibilidade a um abrandamento da economia e, portanto, tomou a decisão de expandir o negócio para reduzir essa dependência. Portanto, nos anos seguintes eles expandiram o negócio através de aquisições de empresas de implantes value, maioritariamente. Compraram também a ClearCorrect, dos alinhadores dentários, a parte de biosimilares que desenvolveram internamente e que também fizeram aquisições, a parte de software e hardware que fizeram a tal compra da empresa canadiana, portanto, muito através da M&A, mas hoje o produto, ou o seu portfólio é muito diversificado, quer por produtos, quer por geografias, e na prática cobrem quase todas as necessidades de um consultório dentário e, portanto, são mais resilientes a um cenário de abrandamento económico nesta fase. Claro. Depois há questões também muito relacionadas com a inovação. Esta atividade tem muita inovação também. Exatamente. Ou seja, nos últimos 25 anos a Straumann lançou inúmeros produtos inovadores, nomeadamente novos materiais, novos designs para implantes, e aqui só para, enfim, uma curiosidade, a diferença entre implantes value e implantes premium tem fundamentalmente a ver com os materiais utilizados. Os implantes premium têm cerca de 15% de zircónio e 85% de titânio, enquanto os implantes value são 100% de titânio. O ritmo de inovação da Straumann permitiu-lhe de facto conquistar uma cota de mercado muito relevante e tem feito de forma consistente e por isso são hoje claramente o líder indiscutível. O desenvolvimento de produtos internos, principalmente implantes premium, que são feitos totalmente internamente, por eles, claro. E depois a aquisição de algumas empresas, como o João explicou, a aquisição da Neodent, da Antogir, Medentic, etc., foram decisivos também para solidificar a posição da empresa no mercado dentário global, porque obviamente percebeu-se, principalmente no rescaldo da crise financeira de 2008, que os implantes premium não seriam suficientes, ou pelo menos expunha muito a empresa a um abrandamento económico. Esta inovação contínua é claramente um pilar estratégico de crescimento da Straumann e fez com que a empresa ao longo do tempo tenha criado a imagem de ser a empresa mais inovadora no mercado de implantes e por isso ser a empresa que os dentistas acabam por recorrer quando pretendem ter claramente a melhor oferta do mercado. E depois à frente também vamos explicar um bocadinho melhor a importância desta inovação, nomeadamente depois para atrair outro tipo de dentista, ou seja, porque os implantes numa primeira fase só eram colocados por especialistas em implantes e esta inovação e o facto de apresentar novos designs e novas formas de o fazer e dar formação aos dentistas permitiu que um dentista geral que consiga hoje em dia colocar implantes sem ser necessariamente especializado na colocação de implantes. Claro. Isso obviamente abriu muito o mercado e também reduziu a exposição, porque obviamente esses dentistas aproveitavam os tais momentos de abrandamento económico para sugerir produtos alternativos mais baratos
e acabava por se perder um cliente, que é para uma solução alternativa, e hoje em dia o facto deles também poderem fazer, de facto criou aqui um novo mercado para a Straumann e obviamente para os concorrentes. Certo, e isto é um mercado e uma empresa que vive de muita relação com os dentistas, como já vimos, não é? Claro. A Straumann tem relações de várias décadas com a sua base de clientes, portanto os dentistas, e eles têm investido de uma forma muito consistente no apoio aos dentistas e programas de formação, e só a título de exemplo, eles no ano passado, em 2024, realizaram mais de 12 mil ações de formação a nível global. Portanto, é uma empresa que está muito focada na inovação, no apoio ao dentista e na formação. A relação com os dentistas e o nível de serviço é particularmente importante no negócio de implantes premium, e acaba por ser também uma porta de entrada da Straumann para colocar outros produtos que agora vende. Aliás, muitas vezes até isso é apresentado mesmo como a principal diferença entre os implantes premium e value, ou seja, há muita gente que diz que a diferença de qualidade entre uns e outros que não é tão significativa quanto isso, tem muito a ver depois com o nível de serviço prestado. Exatamente. Portanto, um outro fator diferenciador depende-se com a longevidade e com a dimensão da empresa no mercado. Portanto, os dentistas, ao escolherem a Straumann como parceiro, sabem que vão continuar a ter materiais compatíveis no futuro com os implantes colocados hoje. Portanto, um dentista que coloca um implante quer ter a garantia que daqui a uns anos a empresa vai continuar a existir. Não é? Claro. Por último, a confiança depositada na Straumann pelos dentistas ao longo do tempo é um fator que é diferenciador e é muito relevante. A decisão de substituir um fornecedor nesta componente crítica normalmente não é vista com bons olhos pelos dentistas. Portanto, os riscos de substituição não compensam na maioria dos casos, mesmo conseguindo condições de preço mais favoráveis com outras marcas, não é? Sim, até porque quando se faz um tratamento destes, o ónus vai sempre sobre o dentista, não é? Exatamente. No cliente, ninguém está a pensar na empresa. Há um risco do dentista em escolher um outro produto que é mais barato, mas que não oferece tanta qualidade. E pelo qual ele, para todos os efeitos, se vai responsabilizar perante aquele cliente. Portanto, olhámos aqui para as vantagens competitivas. Vamos à equipa de gestão, Igor. A Straumann foi gerida pela família fundadora nos primeiros 48 anos de atividade. Ou seja, em grande parte da sua história, na verdade, eles têm cerca de 70 anos de atividade. Reinhard Straumann geriu a empresa entre 54 e 67, Fritz Straumann entre 67 e 90 e depois Thomas Straumann entre 90 e 2002. A partir de 2002, então, depois recorreram pela primeira vez a gestores externos e eu aqui destacaria o gestor que teve mais impacto na Straumann nas últimas décadas, que foi Marco Gadola, que foi CEO entre 2013 e 2019 e hoje em dia é o chairman da empresa. Teve um papel muito importante porque iniciou e liderou a diversificação do portfólio da empresa. Já aqui explicamos porque é que isso é importante, e a partir daí então entraram nos vários segmentos que o João já falou. Durante o seu mandato as receitas cresceram acima de 15% ao ano, a margem EBITDA aumentou mais de 7 pontos percentuais e a capitalização bolsista multiplicou por 5 vezes. Impressionante, não é? Mais do que uma avaliação qualitativa, estão aqui números que comprovam de facto o sucesso indiscutível deste CEO. Hoje em dia a Straumann é liderada por Guillaume Danilo, é o 6º CEO da empresa nos seus 60 anos de história. Ele está na Straumann desde 2007, já estava na indústria mas num concorrente. Em 2007 veio então para a Straumann, passou por todas as áreas, basicamente vendas, marketing, desenvolvimento de produtos, foi responsável pelas vendas na Europa, Estados Unidos, etc. Ou seja, tem muita experiência e a escolha dele foi muito bem recebida pelo mercado, porque é visto como uma figura de continuidade da estratégia de diversificação de portfólio e expansão dos mercados implementada pelo Marco Gadola e obviamente isso é bem recebido tanto na Suíça, que gostam de continuidade e tranquilidade e de não gerar grandes confusões, claro. Mas o próprio mercado viu isto como uma escolha óbvia e como uma boa escolha para o futuro da Straumann. Muito bem, resta-nos aqui dos 3 pilares olhar para o potencial de crescimento da empresa, não é? Sim, a taxa de penetração da Straumann no mercado global dentário é de ainda apenas 13%, portanto no mercado endereçável que se estima que vale cerca de 20 mil milhões de francos suíços, de acordo com a empresa. Portanto há ainda muita margem para a Straumann expandir a sua cota de mercado. Portanto, eles nos implantes, como o Igor referiu há pouco, eles têm cerca de 33% de cota de mercado. Portanto, com o envelhecimento da população nos países envolvidos e o aumento do acesso a tratamentos dentários em países em vias de desenvolvimento, é expectável que o mercado continue a crescer a um ritmo saudável nas próximas décadas e embora o mercado
de implantes tenha crescido em torno de 5% na última década, a verdade é que a Straumann, nas últimas 2 décadas, a verdade é que a Straumann cresceu a cerca de 7, 9% ao ano. Portanto, eles têm conseguido anualmente ganhar cota de mercado neste segmento de implantes dentários. Os implantes value são, de facto, uma fonte de crescimento importante para a Straumann, porque lhe permite oferecer soluções competitivas em mercados mais sensíveis a preços. A China, a Índia, o Brasil, a Turquia, por exemplo, são os principais mercados emergentes da Straumann. Há o segmento do Clear Correct, portanto dos alinhadores invisíveis, são uma importante fonte de crescimento para o futuro deste negócio. Neste momento a Straumann tem apenas uma cota de mercado de cerca de 4%, ou inferior a 4%, portanto, mas no entanto eles beneficiam da rede de distribuição e as relações com os dentistas que já criaram ao longo das últimas décadas e portanto contam em poder aumentar a penetração neste mercado. Pode facilitar o crescimento aqui isso. Sim, claro, sim, claro. Há de ser uma fonte de crescimento da empresa nos próximos anos, esperamos nós. Este mercado tem crescido a um ritmo muito elevado e, para termos uma ideia, cresceu a 23% ao ano na última década. Segundo a Align Technology, que é a maior empresa do setor ou do mercado, os problemas de maloclusão afetam cerca de 50% a 70% da população mundial, portanto, e desta franja da população que poderia fazer um tratamento de correção de maloclusão, apenas 22 milhões de pessoas iniciam anualmente um tratamento. Portanto, são menos de 0,5% desta população com problemas, que iniciam todos os anos. Portanto, os aparelhos dentários tradicionais, portanto, os aparelhos de ferros? Sim. Aqueles que nós nos habituámos a ver. O tradicional. Exatamente. Foram até agora o standard of care, portanto foram agora o standard de uso. A verdade é que os corretores invisíveis são cada vez mais usados e mesmo em casos complexos. É uma característica porque os aparelhos invisíveis têm aumentado a percentagem de casos que podem ser usados. Para termos uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de 75% dos tratamentos ortodônticos usam já corretores invisíveis. São claramente, neste momento, o estado de arte. Exatamente. Para quem tem conhecimento. Se calhar na Europa isso ainda não é verdade. Começa a ser. Principalmente em crianças. Isso ainda não é usado de uma forma standard porque há um problema de compliance, não é? Porque as crianças, se forem um aparelho invisível, tiram-nas e depois não põem. Portanto, e os outros sabemos que não vão tirar. Portanto, é por causa disso. Eles estão lá seguros, tal e qual. Há alguns dentistas que ainda são resistentes a essa mudança. Sim, isso tem mudado um pouco, não? Ou seja, há cada vez mais estudos que comprovam que mesmo nas crianças se consegue resolver uma parte relevante e penso que a própria Align fala já em cerca de 95 ou 96% dos casos que consegue resolver. A Straumann está um bocadinho abaixo, acho que o objetivo deles é chegar a cerca de 90%, mas sim, ou seja, começa-se cada vez mais a conseguir responder a grande parte das necessidades e obviamente em termos de, que acho que é a principal vantagem, não é? Em termos de comodidade, é bastante melhor utilizar um alinhador do que ter então o aparelho chamado aparelho, fixo que depois tem aquelas chatices com a comida e isso tudo. É verdade, exige muita disciplina durante a utilização daquilo. Nós também devemos olhar aqui para o esforço de inovação que a Straumann fez nos últimos anos. Eu já tinha referido então a importância da inovação no sentido de trazer mais dentistas para a implantologia e para a ortodontia, ou seja, com processos mais simples e soluções mais simples que permitem então a um dentista sem especialização fazer tanto colocação de implantes como fazer os tratamentos ortodônticos, e isto claramente é importante para aumentar o mercado. Depois o segundo ponto é então os negócios biosimilares, software e hardware, que representaram cerca de 18% das receitas do grupo, mas que têm crescido a cerca de 12% ao ano nos últimos 5 anos, ou seja, claramente aqui acima dos implantes, e por isso é natural que estes segmentos vão continuando a ganhar peso, e por isso a Straumann, como ainda tem uma cota de mercado relativamente pequena, tem aqui uma oportunidade interessante de crescimento. Depois, na componente software, a Straumann está a investir significativamente num ecossistema digital baseado na cloud, o AXS. Isto foi lançado em 2022, exatamente, 2022, eles estão há cerca de 2 anos a investir neste sistema, e a grande visão da Straumann para este sistema é que seja possível operar
todos os sistemas Straumann de forma integrada. Ou seja, o que é que aconteceria? Chegando um paciente à clínica dentária, seria possível fazer o scan, planear o tratamento e produzir os materiais necessários para cada tratamento de forma integrada, tudo dentro do sistema Straumann. Isto é importante e seria claramente uma mudança face ao que vemos hoje em dia, porque hoje em dia o normal, para a maior parte das clínicas dentárias, é ter inúmeros fornecedores. Tem um scan de uma marca, tem a cadeira de outra, tem depois o 3D de outra, enfim, isso é o sistema normal hoje em dia, é o habitual. E por isso a Straumann quer claramente criar aqui um sistema que permita integrar tudo isto. Sim, eu diria, acrescentava só uma questão relativamente ao software que me parece interessante, que é as receitas de software têm uma característica mais recorrente e, portanto, o aumentar o peso das receitas de software na Straumann contraria aquela ciclicidade que são licenças. São licenças anuais que os dentistas não podem deixar de pagar, ou então têm que encerrar a atividade. Independentemente da atividade que têm, maior ou menor, pagam a licença. Claro, e além disso, pronto, tem esse fator importante e depois tem outro ponto importante também que é a dificuldade os custos de mudança, não é? Ou seja, a partir do momento que alguém instala estes serviços e que depois também se treinam as pessoas que apoiam os dentistas nas clínicas, depois é muito difícil mudar e por isso também por aí é importante conseguir colocar esse produto. Lá está, mais uma vez, não é um dado adquirido que o consigam, mas é claramente a visão da Straumann e é isso que eles estão a tentar fazer e estão a investir bastante dinheiro nisso. Por fim, o último vetor de crescimento prende-se com a impressão 3D, ou seja, a Straumann já tem várias soluções para colocação nas clínicas que permitem impressão na hora de vários componentes de tratamentos dentários, por exemplo, coroas e facetas, o que permite que os dentistas sejam mais eficientes nos procedimentos realizados, reduzindo o número de visitas dos pacientes às clínicas. Intuitivamente isto parece não fazer sentido, não é? Porque, ou seja, os dentistas obviamente querem que os pacientes vão às clínicas para fazer consultas e para cobrar dinheiro. A verdade é que nas clínicas dentárias a métrica mais importante é o tempo de utilização das cadeiras das clínicas e por isso, se eu conseguir resolver o problema do paciente mais rápido, eu posso atender outro. E posso atender mais pessoas no mesmo dia, simplificando o processo e obviamente a pessoa também sendo mais satisfeita, porque para fazer um tratamento não tem que ir lá 2 ou 3 vezes, basta ir uma vez e depois então atenderia outro paciente. O paciente paga pelo implante colocado, não paga pelo número de visitas que faz. No caso dos implantes ou no caso da ortodontia, sim, ou seja, paga-se pelo tratamento completo e não pelo número de vezes que lá vamos e por isso acabam por estar alinhados os interesses em termos de otimização e eficiência do processo. Muito bem, então, e em jeito de conclusão, podemos dizer que este é um negócio excepcional? Eu diria que parece claramente reunir os diferentes pilares de qualidade. Portanto, é um negócio com vantagens competitivas claras, portanto, assente principalmente na relação e confiança dos dentistas na Straumann e nos seus produtos. O mercado continua a expandir a um ritmo muito interessante, estando ainda muito fragmentado, o que oferece naturalmente uma oportunidade para a Straumann continuar a ganhar cota de mercado. Os novos mercados em que a Straumann entrou nos últimos anos, portanto, os corretores invisíveis, o software, os scanners intraorais e os biomateriais, continuam a crescer a um ritmo muito elevado, superior até ao dos implantes, deixando claro que existe ainda um longo caminho para a empresa crescer e por fim, a equipa de gestão, como o Igor nos falou há pouco, que continua a executar sem sobressaltos a estratégia já delineada pelo CEO anterior, portanto continua a apostar na diversificação de soluções, na aposta contínua na inovação e no fortalecimento da relação com os dentistas. Portanto, eu diria que isto tudo somado e combinado, claramente é um negócio que tem características excepcionais. Muito bem, João, Igor, fizemos aqui esta viagem a este mercado da Straumann. Este episódio do Investidor Inteligente fica por aqui. Nós vamos regressar brevemente com nova empresa e novo negócio. Até lá.